determinou a suspensão do Rumble no Brasil. A decisão acontece depois que o ministro do MSTF mandou que a empresa indicasse representantes legais do país. O bloqueio é por tempo indeterminado até o cumprimento da ordem judicial e o pagamento, é claro, das multinhas do Alexandre. Em sua... O nosso líder, o nosso Duque, o nosso ministro maior, líder absoluto, presidente de fato, comandante de fato das forças armadas e das forças policiais, comandante de fato, presidente de fato do Congresso, ele, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do Rumble no Brasil. A decisão acontece depois que o ministro do MSTF mandou que a empresa indicasse representantes legais no país. O bloqueio é por tempo indeterminado até o cumprimento da ordem judicial e o pagamento, é claro, das multinhas do Alexandre. Em sua decisão, olha lá de novo, Alexandre de Moraes escreveu, aspas, agora pode voltar aqui para mim. Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble, confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. Confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. Fecho aspas. E no sábado, o Rumble, em parceria com a Trump Media, entrou com uma nova ação judicial dos Estados Unidos contra, plano aberto, Alexandre de Moraes. As empresas solicitaram uma medida cautelar urgente ao tribunal norte-americano com o objetivo de não serem obrigadas a cumprir as determinações do líder brasileiro. Ainda no sábado, acho que porque domingo ela não vai, durante evento do PT, o presidente Lula Lelé disse que ele, disse que Alexandre de Moraes é vítima de perseguição nos Estados Unidos. Vamos rodar o que diz o nosso etílico presidente. Esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça, não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas de 2008. Falou aí o filho de Gepeto, tá aí o filho de Gepeto, sobre a despacho do Alexandre de Moraes na sexta, tem uma parte que é interessante. Ele fala assim, não só não cumpriu, né, o Chris Pavlovski, não só não cumpriu a ordem, as ordens judiciais, né, os desígnios dele mesmo, que para vocês lembrarem, que aconteceu, o Alexandre de Moraes, ele determinou ao Rumble que desmonetizasse o Alan dos Santos, que mora legalmente nos Estados Unidos e paga impostos nos Estados Unidos. Isso concedido a sua permanência lá pelo governo Biden, não tem nada a ver com Trump. Ele determinou que o Rumble desmonetizasse e deixasse de veicular o Alan dos Santos, que mora e paga impostos nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aí, é claro, o Rumble falou, de jeito, não vou fazer isso. Aí que o Alexandre de Moraes faz? Ah, tá bom. Ele vem com aquela cartada dele, apresenta seu representante legal. A gente já sabe, né, quando ele vem, né? É igual o Dan Stulbach naquela novela, eu não lembro o nome da novela, acho que é Mulheres Apaixonadas. Quando ele encontrava a Helena Rinaldi, ele era um marido ótimo. Quando ele pegava a raquete em casa,
quando ele pegava, a gente já sabia que a mulher ia apanhar. Então o Alexandre de Moraes falar, apresente o representante legal, é o Dan Stubach pegando a raquete na novela. A gente já sabe que a mulher, ela vai levar umas raquetadas. É isso que acontece. E o Rumble falou, não, você não tem jurisdição universal. Né? Você não pode mandar no território dos Estados Unidos. Você não pode interferir na vida de pessoas que residem nos Estados Unidos. Aí ele fez a birrinha, falou, comigo ninguém mexe. Aí vem o Lula, né, o filho de Gepeto, né, este mentiroso contumaz. Mentiroso, mas um mentiroso. Dá parabéns pro Gonê, pela ótima denúncia. E vale lembrar, a denúncia contra o Bolsonaro não tem prova nenhuma contra o Bolsonaro. E aí ele fala ótimo, como se ele soubesse ler. Né? Como se ele soubesse ler um documento daquele, como se ele tivesse know-how. E aí então o Alexandre de Moraes tirou o Rumble, suspendeu as atividades do Rumble do Brasil. E suspender as atividades do Rumble não é só um castigo para o Rumble. É você deixar sem sustento muita gente que depende do Rumble para viver. E que não tem nada a ver com o imbróglio Alan dos Santos e Alexandre de Moraes. Então ele pegou, tirou do ar, né, surpresa para 0 pessoas, e o que mais me chamou a atenção do despacho foi, ele escreveu assim, o CEO do Rumble, além de não acatar as decisões judiciais, aproveitou a deixa para espalhar discurso de ódio. Discurso de ódio contra este Supremo Tribunal Federal. Foi o que ele disse, é um trecho do despacho. Alemão, eu vou te mandar esse trecho do despacho, Alemão. Você, por favor, coloque na tela, porque isso aqui é muito grave. É muito grave o que a gente vê aqui. Deixa eu ver se está fácil aqui, porque isso eu postei no meu Twitter. Eu preciso ver aqui. Eu vou abrir aqui meu Twitter, porque eu esqueci de passar este corte, né? Uma decisão. Ela tem algumas páginas, mas isso aqui para mim é o que mostra que o Alexandre de Moraes ele perdeu qualquer resquício de disfarçar que ele não é um ditador. Isso aqui mostra claramente que ele é um ditador. Olha, eu mandei aí para você, eu mandei no grupo do Faroeste, viu, Alemão? Você, por favor, já disponibilize. Ele diz o seguinte, gente, vou ler aqui para vocês. Nos autos contra o Rumble, a referida plataforma incorreu em desobediência judicial, como, né, a gente já trouxe aqui também decisões, jurisprudências consolidadas do Supremo, quando era Supremo e não MSTF, dizendo que a decisão pode ser judicial. Mas mesmo que ela seja, quando ela é ilegal, não há necessidade. Aliás, é um dever cívico de não cumprir decisões ilegais. Está aí na tela para vocês verem, é onde eu grifei. Nos autos, a referida plataforma incorreu em desobediência judicial e resolveu criminosamente, ou seja, ele já julgou um crime aí, divulgar mensagem incitando o ódio contra esta Suprema Corte, como se verifica na postagem de Cris Pavlovski do dia 19, que a gente até trouxe a mensagem. O que a mensagem diz? Oi, Alexandre. A mensagem é para o Alexandre, não é para o STF oficial. Oi, Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos vemos no tribunal. Atenciosamente, Cris, porque o estagiário do Alexandre de Moraes digitou errado, Cris Pavlovski. Ou seja, o STF é ele. Lembra do Rei Sol, o Estado sou eu? A mensagem foi direta e pessoalmente para o Alexandre de Moraes. Oi, Alexandre de Moraes, eu não vou cumprir sua decisão, ela é ilegal. Vejo você no tribunal. Onde está o discurso de ódio? Primeiro, cadê o discurso de ódio? Falar o óbvio, que ele toma decisão ilegal, é discurso de ódio? Falar a verdade é discurso de ódio? Nos vemos nos tribunais, é discurso de ódio? E aí eu volto para 1984.
Nós estamos vivendo o crime pensar no Brasil. É crime pensar. É crime você avaliar a juridicidade da decisão dele. E ele encarna a STF. Você viu a mensagem que foi mandada direto para ele, virou um discurso de ódio criminoso contra o STF. Ele é o STF. E o STF é tudo. Não é mais o agro, porque acabou o plano safra. E nós estamos... Doutora, gostaria de ouvir as suas considerações, doutora Bianca. Bom, Alexandre de Moraes, aparentemente só ele tem um discurso de amor, né? E, enfim, com relação a essa Amor questão... Estranho Amor. Lembra do filme da Xuxa? Você é muito nova, você não lembra? Um filme com Vera Fischer, Elis Bruce, Tarcísio Meira. Você lembra? Ana Paula lembra, óbvio. Tarcísio Meira, Mauro Mendonça, em que ela tinha aquela cena tórrida com o menino de 12 anos, chamava-se Amor Estranho Amor. Esse é o amor do Alexandre, é um amor estranho amor. Quando você lê o despacho, a gente pensa, nossa, o que vem por aí de tão grave, né? Que discurso de ódio é esse? Que ato antidemocrático é esse? É uma mensagem simples, que está longe de ser considerado um crime, é liberdade de expressão. Então, é um absurdo realmente que o Alexandre de Moraes vem fazendo. É nítido que ele quer um representante para prender, porque a ordem judicial dele não vai ter eficácia se não for por meio de uma prisão. E me chamou a atenção também com relação ao que o Lula falou, sobre o Trump, que ele pensa que manda no mundo. E o Alexandre de Moraes, ele pensa que ele tem jurisdição sobre o mundo inteiro e que ele tem um foro universal, onde todos os processos que ele quer julgar, inclusive que ele não tem competência, obviamente, até que dizem respeito a um outro país, a uma soberania de outro país, passa na mão dele e ele quer ter controle disso. Então, é realmente grave, assim, a gente pode ser comparado a países como Coreia do Norte e Venezuela. Então, quando ele, imagina, uma ordem judicial do Alexandre de Moraes querer se imiscuir nas políticas de Estado do governo americano. Então, é um precedente que vai ser muito importante, tanto a ação do Rumble e do Trump Media contra o Alexandre de Moraes, no CPF do Alexandre de Moraes, quanto esse caso agora. Exato, e é uma ação contra o CPF do Alexandre de Moraes, não contra uma atitudes que ele toma dentro do Supremo. Aliás, se a AGU prestasse, se a PGR prestasse, se a PGR prestasse, porque isso é atribuição do Ministério Público Federal, é uma atribuição exclusiva do senhor Paulo Gonet, se o Paulo Gonet tivesse um pingo de vergonha, faria aplicar a lei de abuso de autoridade contra o Alexandre de Moraes. Era o Brasil que estaria processando o Alexandre de Moraes, e não os Estados Unidos. Aí, como eu falei ontem, Ana Paula, ele falou aqui mensagens inconstitucionais, mas ele queria tolher o outro no território americano. Vai chegar aquilo que eu falei mesmo, daqui a pouco o STF julgará inconstitucional a Constituição dos Estados Unidos. E o Lula, quando ele fala que a ação contra o Moraes é perseguição judicial, contém um ato falho. No Brasil, a ação virou perseguição judicial. Olha, o Alexandre de Moraes, fecha aqui, irmão. Ele está ficando previsível, né? Como você bem falou aí, quando o Rumble não cumpriu a determinação de indicar alguém aqui e ainda colocando essa resposta de forma direta, nós já sabíamos o que ia acontecer. A resposta do Chris Pavlovski, ela não tem discurso de ódio, tem milhares de pessoas, jornalistas, nós mesmos aqui já falamos que as decisões são ilegais, etc. Então ele diz, só que ela é direta para o Alexandre de Moraes, e nós falamos aqui sexta-feira que fez ele passar uma vergonha pública, porque se antes os documentos eram oficiais e chegavam somente na mão da autoridade, hoje eles estão conversando nas redes sociais, então estão sendo colocados nas redes sociais, então faz a pessoa passar uma vergonha. E a mensagem foi muito direta, nós não vamos cumprir esta decisão ilegal, nos vemos nos tribunais.
todo mundo que resolve não cumprir uma decisão judicial, seja ela qual for, sabe que vai ter consequências nos tribunais. E ele diz, nos vemos nos tribunais. Agora também nos tribunais dos Estados Unidos. Com relação ao Lula Lelé, o Lula da Silva, ele é muito... Ele é péssimo, né, no discurso dele. Mas quando ele fala, o Trump foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, não para ser gerente do mundo. E as Big Techs, ele menciona as Big Techs, também não vão mandar no mundo, não vão mandar no Brasil. Nós vamos continuar governando o Brasil com aquela camisa vermelha ali, que também é simbólica, né, mostrando uma tendência que está clara, né, de destruição do Brasil por causa das escolhas, tanto econômicas quanto de ideologia para o país. Eles estão comprando uma guerra que não tem o menor sentido. Estão destruindo completamente qualquer capacidade de diálogo. E agora, como eu falei na semana passada, né, professor Suano, a briga está ficando briga de cachorro grande, né? E eles que arquem com as consequências e se encontrem realmente com a Rumble e com... o Alexandre de Moraes é um cachorrão? É um cachorrão sem pelo ainda na cabeça, assim, daqueles bem feiosos e tal. Agora, isso tudo, eu ganhei aqui o presente da doutora Bianca, o livro dela, e eu li umas primeiras páginas aqui, e me fez lembrar... O nome é 8 de janeiro, mas esse subtítulo, E o Direito Penal do Inimigo, me fez lembrar do artigo da Hannah Arendt que fala da banalidade do mal. E isso é o que está ocorrendo aqui. A gente não... nós temos dois tipos de pessoas que apoiam o PT/STF ou Alexandre de Moraes hoje no Brasil. Aqueles que se beneficiam do que está acontecendo, que são as pessoas sem caráter, e os que ignoram o que está acontecendo. E talvez estes se encaixem nesse conceito da banalidade do mal. A gente não questiona e vai cumprindo as ordens. Ah, mas é o ministro, ele deu uma ordem, o Rumble não cumpriu a ordem. A ordem é ilegal, sim. E aí... A Rumble decidiu não cumprir e disse, nos vemos nos tribunais, vamos lutar no mesmo campo de guerra. Isso é a arte da guerra também, né? Vamos lutar no seu campo de guerra. Então eles estão reclamando de quê? Aliás, lembra que a gente falou? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.